Olá, sou o pastor Josias Meloni. Desejo que a bênção e a paz de Cristo seja sobre a sua vida, a sua família. Neste vídeo eu tenho o objetivo de falar sobre as duas ressurreições. Entender esse assunto é proporcionar para você uma vida melhor. Quando se entende sobre as duas ressurreições, se vive melhor e se pode fazer a escolha certa. Compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva neste canal para que você desfrute de todos os materiais, conteúdos bíblicos que estaremos postando com o objetivo de trazer a Bíblia para o contexto de hoje. Então seria a Bíblia no contexto de hoje, no contexto atual, é o que você vai encontrar aqui nos meus vídeos, neste e nos demais. Compartilhe, se inscreva, fazendo isso você vai ajudar o canal a crescer e vai abençoar outras pessoas. Quando a gente recebe algo bom, a gente compartilha. Então não fique só para você, compartilhe e assim você vai ajudar outras pessoas. Então vamos ao tema de hoje, as duas ressurreições. Falaremos o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E começamos lendo Evangelho de João 5, 28 e 29, que diz assim: Não fiquem admirados, porque vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Todos os mortos vão ressuscitar. Isso mesmo. Todos os que morreram desde Adão até hoje, até o dia da volta de Cristo, os que estiverem no sepulcro vão sair de lá. Todos. Independente do que eles fizeram, bem ou mal. Porque o verso 29 nos explica. Quem tiver feito bem aqui na terra para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então todos vão ressuscitar. Então esse tema ressurreição tem muitas controvérsias e nós queremos aqui, à luz da Bíblia, trazer explicação clara, simples, direta para ajudar você a entender melhor sobre esse tema bíblico, as duas ressurreições. Quero ressaltar aqui que não se trata de encarnação nem reencarnação. O ser humano, ele nasce num corpo de carne, ele não encarna. O único que encarnou é Jesus Cristo, que é divino, que já é um ser que sempre existiu e tomou a forma humana, ou seja, encarnou. Está lá no Evangelho de João 1, verso 14. O Verbo, o Deus vivo, Jesus Cristo se fez carne, tomou a forma humana. Nós, seres humanos, já nascemos num corpo de carne, nós não tornamos carne. Nós não encarnamos, nós já nascemos com esse corpo e é o único que nós teremos por toda a vida. Pensarmos nos anjos. Os anjos, Deus criou eles num outro corpo, né? O corpo angelical, que é diferente da natureza humana, que é diferente da natureza divina, a natureza angelical. Então, a ideia de reencarnar é voltar novamente num outro corpo. A pessoa morre e depois ela reencarna num novo corpo e nasce de novo. Isso aí está difundido em livros, em filmes, séries, mas não tem sustentação bíblica para encarnação e reencarnação dos seres humanos. A vida é única, Deus limitou a vida. Capítulo 7 de Gênesis, Deus limita a vida. A capítulo 5, 6, você lê ali em Gênesis, a vida é limitada a 120 anos. Salmos 90, temos um outro limite para a vida que é 70, 80 anos. A vida é uma só. Depois que morre,
nós aguardamos esse juízo aqui, ó. Todos os que morreram estão na sepultura, não foram para o céu, não foram para o purgatório, nem para nenhum outro lugar, estão no túmulo, aguardando o dia da volta de Cristo, que é onde acontecerá as ressurreições, a primeira e depois a segunda ressurreição. Então, a gente traz este ensino esclarecedor para que você entenda e conheça o que a Bíblia diz. Eu quero aqui dizer que a ressurreição é um prêmio a qual todas as pessoas têm direito. Nós acabamos de ler, todos têm direito à ressurreição. Só que como ela acontecerá em duas etapas, uns ganharão o primeiro lugar, que é a primeira ressurreição. Outros ganharão ou ficarão em segundo lugar, que é a segunda ressurreição. Vai depender do estilo de vida que cada um viveu aqui na Terra. Então, entender isso me leva a viver uma vida melhor aqui na Terra e para poder desfrutar da primeira ressurreição. Então, tem um prêmio te esperando. Você quer receber o prêmio maior e melhor, que é o primeiro, ou o prêmio ruim, que será ressuscitar também, mas para ir para o lago de fogo? O primeiro é ressuscitar para reinar com Cristo, a nova vida, um corpo glorificado. E a segunda ressurreição é o segundo prêmio para a condenação eterna. Então está nas nossas mãos. Deus quer que você acorde na primeira ressurreição. A Bíblia vai dizer, Apocalipse 20, verso 5, feliz quem toma parte na primeira ressurreição. A Bíblia diz que é feliz. E sobre esses não terá poder a segunda morte. Leia lá Apocalipse 20 e o verso de número 5. Então, que você deixe de ser ignorante, deixe de desconhecer esse assunto, estude, leia esses textos bíblicos que estamos citando aqui, você vai entender melhor e crescer e vai ser grandemente abençoado. Então já falamos, não se trata, né, de encarnação, é ressurreição. A palavra ressuscitar, né, a palavra no grego, anastase, que é essa ideia de levantar, de tornar a viver novamente, reviver, voltar à vida. Então é o termo grego anastasis, é a palavra grega, voltar à vida após a morte, ressurgir, reaparecer novamente. Então, aquele ser humano que está no sepulcro, está morto, vai voltar a viver novamente. Então é voltar a viver. Ok? Dito isso, vamos para os textos, as menções que a Bíblia traz. Então, a doutrina é ampla no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos algumas menções, como Daniel, né, fala lá da Daniel 12, das duas ressurreições. Temos Jó, né, fala também nos Salmos, mas é no Novo Testamento que se concentra. E Jesus diz lá em João 11, verso 25, e esse texto está em praticamente todos os velórios, João 11, 25, aquela Bíblia e esse verso escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é o que Jesus diz sobre a ressurreição. Quem crer nele, ainda que morra, tornará a viver novamente. Você crê em Jesus? A pergunta que fica aqui diante desse texto. Não adianta nada você ler a Bíblia, como eu disse, a Bíblia no contexto de hoje, século 21, 2020, você está me ouvindo? Você tem a sua Bíblia? Se não tem, você pode baixá-la no aplicativo. Mas o que a Bíblia tem a ver comigo no dia de hoje? Tem. Você precisa se perguntar. A Bíblia diz que quem crer em Jesus, ainda que morra, tornará a viver. Então, você crê em Jesus é o primeiro passo. Creio.
Ok. Então, ainda que você morra, você vai acordar na primeira ressurreição. Se você não crê em Jesus, você vai morrer da mesma forma e vai acordar na segunda ressurreição. O texto também diz que além de crer em Jesus, você precisa fazer o bem. Quem tiver feito o bem. Então, além de crer em Jesus, você precisa ser um bom cidadão, um bom pai. Olha só. Então, eu quero acordar na primeira ressurreição, mas eu sou um péssimo pai, um péssimo empregado, um mau filho, sou rebelde, maltrato os animais, não dou a mínima para, né, os idosos, não ajudo os necessitados. Então você está deixando de fazer o bem. Por mais que você creia em Jesus, se você não fizer o bem, você não vai ter direito à primeira ressurreição. Então é importante você entender isso, que para acordar na primeira ressurreição é preciso fazer o bem. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, é um capítulo que você deve ler todo ele. Paulo defende a doutrina da ressurreição de maneira bem ordenada, bem explicada. Ele diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e a ressurreição de Cristo é a garantia de que quem crer nele vai ressuscitar. E Paulo explica que assim como lança uma semente na terra, e aquela semente morre, depois nasce e traz ali um novo fruto, assim também será com o nosso corpo. Nós vamos morrer com esse corpo, vamos para o sepulcro, vamos ficar lá até a volta de Cristo. E aí vamos levantar num corpo glorificado. Está também em sintonia com Tessalonicenses, capítulo 4, onde Paulo explica que na volta de Cristo, ao som da última trombeta, então a gente já tem a data da ressurreição, a volta de Cristo. A data que eu digo, o momento, o evento, né? Não tem dia marcado para Jesus voltar, mas ele vai voltar, e quando ele voltar, acontecerá a ressurreição. Então, Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 13 ao 17, você vai encontrar ali. Paulo diz, não sejam ignorantes acerca dos que dormem. A Bíblia compara a morte a um sono, mas é uma noite mais longa que vai durar até a volta de Cristo. E quando soar essa trombeta, né, nós vamos acordar e vamos estar com Cristo. E quem estiver vivo será transformado para o corpo de glória. Então está em harmonia com o que Paulo trabalha no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então os mortos ressuscitam já num corpo glorificado, os vivos são transformados e sobem juntos para encontrar com Jesus. É o arrebatamento da igreja na volta de Cristo. Após esse acontecimento, inicia-se o milênio, um período de 1000 anos, para a gente chegar lá no Apocalipse capítulo 20, que vai falar dos 1000 anos, que os outros mortos, quem são esses outros mortos? Os ímpios, que não creram em Cristo, que não acordaram na primeira ressurreição, e também os ímpios que estavam vivos na volta de Cristo e que morreram, e aí vão acordar após o milênio. Está lá no Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Então, os outros mortos não reviveram, mas vão ficar lá aguardando essa segunda ressurreição, que é após o milênio. Então, a gente já sabe que a primeira ressurreição é no momento da volta de Cristo, inicia o milênio. Após esse 1000 anos, acontece a segunda ressurreição, onde todos os ímpios de todas as épocas vão ressuscitar, e também será a soltura de Satanás. A prisão de Satanás é esses 1000 anos, a soltura de Satanás marca também a ressurreição dos ímpios. E Satanás, diz lá, que vai enganar, reunir esses ímpios ressuscitados. Então, um pouco de tempo, diz lá
o Apocalipse 20. E aí serão logo em seguida lançados no lago de fogo e exterminados, serão aniquilados para sempre. Nós não cremos que esse lago de fogo vai ficar queimando para sempre. Ele vai deixar de existir. Né? A doutrina do aniquilacionismo. Ok? E o que mais que a gente pode trazer aqui? Então, veja bem, é melhor você se render a Cristo, você acreditar em Cristo, ter uma vida de bênção, de paz e saber que vai acordar na primeira ressurreição. Então, o meu avô que já morreu, teu pai, teu amigo, se ele morreu em Cristo e você ama ele, você vai poder vê-lo novamente, né, na primeira ressurreição. Agora, se ele morreu sem Cristo, você não vai poder ver ele mais. Então, ele decidiu a vida dele, ele decidiu não crer em Cristo, ele decidiu não crer na Bíblia, ele decidiu não participar da ceia, então ele decidiu muitas vezes fazer o mal e vai colher o prêmio de acordar na segunda ressurreição e ser lançado no lago de fogo para ser exterminado para sempre. E aquele que escolheu acreditar em Cristo, escolheu crer na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Escolheu fazer o bem, escolheu servir a Deus, escolheu participar da ceia, ter comunhão com Cristo. João 6,54, aquele que come da sua carne, bebe do seu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, é isso, meu querido. Há duas ressurreições. A primeira é para os justos, para quem fez o bem, para quem tem fé em Jesus Cristo. E o justo aqui é aquele que aceitou a Cristo. E aí o sangue de Cristo nos purifica e nos torna justo. Né? A ideia de ser uma pessoa melhor do que a outra. E aí decidiu fazer o bem, né? Amando o próximo, todos os mandamentos da lei de Cristo. E aquele que cruzou os braços, não acreditou em nada, vai acordar para a ressurreição do juízo, do julgamento eterno. Que Deus te abençoe. E aí o que isso tem a ver com nós? Tem tudo a ver. Porque a primeira ou a segunda ressurreição, nós temos que decidir hoje. Então muda tudo. A Bíblia tem que ser aplicada para hoje, para agora, não é para amanhã. Se você morrer hoje, você vai ser julgado pelaquilo que você está crendo e fazendo hoje. Não importa também o que você fez ontem, importa o que você fez agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. O que importa é a decisão que você vai tomar agora. Talvez você não conhecia nada disso e nesses minutos aqui você entendeu que precisa crer em Jesus, que tem duas ressurreições, que a segunda é a condenação eterna, mas que a primeira é a ressurreição do justo para a vida, para estar com Cristo, e você decidir agora estar com Cristo, acordar na primeira ressurreição. Aceite ao Senhor Jesus, busque mais conhecimento e você procure fazer o bem e você vai ter mais esperança, uma vida melhor, porque você vai se desviar do mal, você vai fazer o bem, porque você tem um alvo que é acordar na primeira ressurreição. E para acordar lá não pode haver erro, não podemos fazer o mal, não pode mentir, não pode enganar, não pode roubar. Temos um alvo que é fazer o bem, amar o próximo e amar a Deus. Esse é o caminho que te levará a acordar na primeira ressurreição. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Que Deus te abençoe, compartilhe e espero que esta palavra tenha te ajudado. Crer e entender esse assunto te leva a viver melhor, porque você vai sair da ignorância, você vai ser alguém que tem esperança, você não vai ser aqueles que dizem, morreu, acabou. Não, morreu, vai para a sepultura aguardar o juízo. Não tem essa que morreu, acabou. Tem um prêmio maior nos esperando.
Então, o ser humano é movido por prêmios, por recompensa, e Deus sabe disso. E ele tem uma recompensa, que é o novo céu, a nova terra, descrita em Apocalipse 21. E eu espero que você esteja fazendo parte deste grupo, que vai acordar na primeira ressurreição, ou que será transformado na vinda de Cristo, se ainda estiver vivo. Shalom, e que toda sorte de bênção seja contigo e com a sua família. Um abraço do pastor Josias Meloni, trazendo a Bíblia para o contexto de hoje. Curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos levar o Evangelho no contexto de hoje para mais pessoas.